Olá, amigos da Novo Tempo, que prazer estar com vocês mais uma vez, que prazer é saudá-lo. Está tudo bem contigo? Nós aqui estamos felizes e animados, é claro, mais felizes ainda porque você tem estado ao nosso lado a cada semana. E vai a minha palavra de agradecimento àqueles que estão interagindo conosco nas redes sociais, aqueles que estão acessando o nosso blog, novotempo.com/saldoextra. Se você está assistindo, quem sabe, a Novo Tempo há pouco tempo, se você encontrou agora o Saldo Extra, acesse você também o nosso blog. Vou repetir, novotempo.com/saldoextra. Procure ali por temas que lhe interessam sobre esse assunto de educação financeira. Há muita coisa legal ali esperando por você. Siga-nos também nas redes sociais. Nós queremos que você saiba cada semana o tema que estaremos aqui apresentando e você poderá também saber das notícias aqui do Saldo Extra, as nossas novidades. O tema que vamos tratar hoje é importante para todas as pessoas: gastos com automóvel. Nós sabemos que a despesa que temos com o veículo da casa, ela é considerável. Por isso, o que nós podemos fazer para diminuí-la? Você já parou para pensar neste assunto? Se não, eis a oportunidade. Este é o tema de hoje. Mas antes de falar deste assunto tão importante, vamos às notas de economia desta semana. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio, vamos às notas de economia desta semana. A produção da indústria caiu 3,2% em relação ao ano passado. Junho foi o 16º mês seguido com queda da produção industrial. Em relação ao mesmo mês do ano passado, caiu 3,2%. Entre os setores que causam maior impacto na estatística negativa estão a produção de veículos automotores, de máquinas e equipamentos e de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis. A taxa acumulada nos últimos 12 meses tem recuo de 5%. É menor do que o índice de maio, o que representa a desaceleração dos dados negativos da indústria. Assim, acabou com as altas que vinham sendo registradas desde março do ano passado. No último mês, a queda da indústria foi de 0,3%, sendo que 15 dos 24 ramos tiveram resultado negativo. Mesmo com a economia brasileira devagar, os bancos continuam lucrando e lucrando alto. O Itaú Unibanco é mais um que registrou aumento de lucro no segundo trimestre deste ano. O maior banco do país, o Itaú, teve lucro líquido de 5 bilhões e 900 milhões de reais, aumento de 22% no segundo trimestre do ano, o que superou a expectativa do mercado financeiro. No semestre, o lucro é de mais de 11 bilhões e 700 milhões de reais, alta de mais de 20%. A instituição afirma que os números apresentaram altas por causa do chamado produto bancário, os ganhos que o banco tem com serviços, operações e comissões. O Notas de Economia fica por aqui, mas se você quer se manter informado sobre economia, assista ao Jornal da Novo Tempo, de segunda a quinta, às 7 da noite. Obrigado pela sua atenção, eu volto na semana que vem. Até lá, é com você, Antônio. Muito obrigado, Bruno, mais uma vez pela sua participação conosco. Muito bem, você já parou para pensar ou mesmo colocar na ponta do lápis exatamente quanto gasta com transporte? E quanto tempo você gasta em trânsito durante a semana? Esse é um assunto discutido com frequência entre as pessoas que dependem dos transportes para realizarem suas atividades do dia a dia. Grandes cidades como São Paulo tentam lidar com o problema de diversas maneiras: construção de ciclovias, demarcação de faixas exclusivas para ônibus e táxis, rodízio de carros, apenas para citar alguns exemplos. Mas ainda que você não more na maior metrópole do país, provavelmente já deparou com situações difíceis e refletiu sobre formas de melhorar suas condições de transporte, não é mesmo? Em termos financeiros, é importante notar que há muitas vantagens em relação ao uso do transporte público, como, por exemplo, o ônibus, o metrô e o trem. Mas quando o assunto é gastos com o próprio carro, parece que a conversa toma outro rumo. Por isso,
No programa de hoje vamos falar sobre quanto custa manter um automóvel. Normalmente, quando pensamos em carros como meio de transporte, deixamos de considerar alguns gastos que, se evitados, poderão gerar verdadeiras revoluções financeiras. Nossa equipe foi às ruas para saber se as pessoas realmente sabem quanto de dinheiro é necessário para manter um veículo. Vamos conferir as respostas. Quais são os gastos que a senhora tem com o seu carro? Ai, muitos. É mais fácil você perguntar quais são os gastos que eu não tenho com o carro. Em torno aí de uns R$ 1.200, R$ 1.500 por mês. Eu gasto mais ou menos uma faixa de uns 800 pau. E quais são os gastos principais com o carro? Combustível, seguro e pneu. R$ 400. Quais são os gastos? Só combustível, né, agora. E quais são os gastos mais comuns? No carro? Mais é combustível mesmo. Quando o carro dá problema, quebra alguma peça, como é que você lida com esse imprevisto? Tem que ir no mecânico, não tem alternativa, né? No final do ano, quando você faz assim as contas gerais assim do que você gastou durante o ano com carro, com imposto, com gasolina, você acha que compensa ter um carro? Hoje é necessário, né? Mas compensar não compensa, não. Se pudesse puder ficar sem, acho que economizaria. Mais gasolina e óleo mesmo. E você sabe me dizer por mês mais ou menos quanto você gasta? Uns R$ 500. Eu tenho IPVA, eu tenho o combustível, eu tenho a manutenção, eu tenho a parte do seguro, muitos. No final do ano, quando você olha para todos os impostos que você paga, gasolina, tudo aquilo, você ainda acha que compensa ter um carro? Eu acho que não compensa, mas não tem transporte que eu saio 6 horas do trabalho e vou para a faculdade às 7. Aí o percurso para me pegar ônibus, essas coisas, não daria tempo. Então eu acabo, como eu tenho carro, usando o carro, mas se tivesse transporte público com mais qualidade, assim, mais rápido, essas coisas, eu preferi, com certeza. E como é que você faz com imprevistos quando o carro estraga, dá problema? Como é que você se organiza financeiramente para isso? Sempre tem que ter uma poupança, né? Para esses tipos de imprevistos. No final do ano, quando você faz um balanço geral do seu ano, de todos os gastos que você teve com o carro, você acha que compensa ter um carro ainda assim? Com as condições do transporte coletivo, ainda assim compensa. Eu acho que é um luxo necessário, né? Pois é, como vimos nas respostas, o gasto com combustível preocupa boa parte dos motoristas entrevistados e com certeza deve preocupar você também que está nos assistindo agora. Por isso, vamos dar aqui algumas orientações que podem te ajudar a economizar com o combustível. A primeira dica é que você deve fechar as janelas do seu carro. É isso mesmo, andar com as janelas abertas não é recomendável, principalmente na estrada. Em alta velocidade, acima dos 80 km por hora, elas permitem a entrada do ar e aumentam a resistência aerodinâmica. Em velocidade constante, o acréscimo de consumo chega a 10%. Já que falamos em estrada, ande devagar. Normalmente, na estrada, mais de 50% da energia gasta para mover o veículo é usada na superação do arrasto aerodinâmico. O que queremos dizer é que, ao manter o pé no acelerador, você aumenta a resistência aerodinâmica e a chamada resistência com deslocamento. Carros entre 90 a 120 km tendem a consumir até 30% mais de combustível. E um outro detalhe curioso, faça faxina dentro do seu veículo. Você sabia que quanto mais pesado o veículo, mais energia você gasta para acelerar? É isso mesmo, 50 quilos a mais equivale a 1% de aumento no consumo de combustível. E aí, está carregando muita tranqueira no bagageiro do seu carro? Então, meu amigo, trate de fazer uma faxina e deixar as coisas na garagem. Um outro detalhe importante é aquele sobe e desce que nós temos nas cidades. Para economizar nas ladeiras, acelere antes do início do aclive para não pisar forte no meio do caminho. E nas descidas, desça engrenado. Ao contrário do que se dizem por aí, é mais econômico manter o carro do que manter o carro no ponto morto. Já que falamos aí de acelerar um pouquinho a mais, cuidado com as arrancadas
e as freadas bruscas. Isso exige muito mais do motor. Sempre que possível, passe para a marcha mais alta. A marcha errada aumenta o consumo em até 30%. Há inclusive aí aplicativos de celular que ajudam a medir as suas aceleradas e avisam do gasto de gasolina. Se você se interessar, anote esses nomes que aparecem aí na sua tela, Green Meter e Drive Game. São alguns aplicativos que vão ajudá-la a você controlar aí se você não está acelerando demais o seu veículo. Outro detalhe que deve merecer sua atenção é quanto à calibragem dos pneus. Pois é, pneus descalibrados aumentam a área da roda em contato com o asfalto. Quanto maior a resistência ao asfalto, maior o gasto de combustível. Pneus de baixa resistência ao asfalto, chamados verdes, gastam até 10% menos. Calibre os pneus de seu carro com regularidade, mantendo sempre a recomendação do fabricante. Vamos analisar agora o que mais desperdiça combustível. Nós temos aqui alguns números. Preste atenção nesses dados. Aqui nos diz que pneus murchos chegam a gastar até 17,8% a mais, excesso de peso 10,8%, janelas abertas 9,3%, velas gastas até 7,8%, filtro de ar entupido 6,2% e rodar no ponto morto 5,2%. Nós sabemos que os carros são realmente uma das maiores paixões dos brasileiros. Muitos, quando pequenos, colecionavam miniaturas de veículos, sonhando com os carrões que poderiam ter ao se tornarem adultos. Alguns mais afortunados ganham o primeiro automóvel de presente quando completam 18 anos. Outros, quando começam a trabalhar com o principal objetivo de comprar o seu carrinho, não perdem a primeira oportunidade. O problema é que, com as facilidades e oportunidades oferecidas pelas montadoras e concessionárias, o sonho de consumo pode se tornar um pesadelo se os compromissos financeiros com o novo patrimônio não forem computados no orçamento. Por isso, tenha em mente que o veículo custará bem mais do que o preço pago ao vendedor, seja um veículo novo, seminovo ou usado, financiado ou à vista. Todos eles têm o seu peso no bolso e vários custos adicionais. Ao colocar na ponta do lápis todos os gastos envolvidos com a manutenção do seu automóvel, é comum que as pessoas lembrem-se apenas dos gastos essenciais, como combustível, PVA, que é o imposto sobre a propriedade dos veículos, e o seguro obrigatório. Porém, é fundamental que outros gastos ou custos também sejam considerados. Além do seguro obrigatório, a maioria dos proprietários realiza apólices de seguro com empresas privadas, cujo valor para carros populares pode chegar a R$ 2.000 por ano. E esse valor deve ser somado ao IPVA, ao seguro obrigatório e então divida por 12, para que você obtenha o gasto médio mensal com essas taxas também. Além disto, é importante que você considere outros gastos fixos, como a lavagem, o estacionamento. Esses gastos devem ser somados às demais despesas que você tem com seu carro. E, finalmente, é importante também considerar gastos com a manutenção do veículo, que variam de acordo com o tempo de uso e com a marca do seu carro. Por exemplo, a troca de pneus, a troca de óleo, os filtros que devem ser trocados aí de 6 em 6 meses. E isso sem contar as eventuais falhas mecânicas, trocas de peças, furos dos pneus, entre outros imprevistos. Diante de tantos gastos, muitos questionam se não seria mais econômico utilizar um transporte público. E essa conta não é tão difícil de fazer. Muito provavelmente, se você é empregado, já fez esse cálculo ao considerar o recebimento de auxílio transporte. Independente da inflação e do preço relativamente alto dos transportes públicos no Brasil, é bem provável que o valor mensal de gastos com ônibus, metrô ou mesmo trem seja inferior ao que você calculou com os gastos com o seu carro particular. Os custos da utilização de um automóvel superam, em alguns casos, até mesmo a utilização dos táxis. A partir do cálculo em relação à utilização do transporte público, faça uma reflexão sobre a possibilidade de deixar o automóvel particular de lado, ainda que apenas durante a semana. E uma opção que pode te ajudar a economizar
é separar um dia específico da semana para usar o seu carro. Nesse dia, você pode concentrar todas as tarefas que exijam a utilização do automóvel. Algo como ir ao supermercado, visitar um amigo que mora longe e até mesmo passear com a sua família. Isso otimiza a utilização do carro e reduz imensamente seus gastos com combustível, com estacionamento, apenas para citar alguns exemplos. Muitas pessoas reservam alguns dias da semana para deixar o carro na garagem e realizar as suas atividades a pé ou usando uma bicicleta. Antes de sair de casa com o carro, por que não parar e pensar? Será que é mesmo necessário usar o meu veículo? Talvez seja essa uma oportunidade para que você realize um exercício físico, caminhando até o seu destino. O mesmo ocorre com bicicletas, que podem ser úteis até mesmo com trajetos de média distância. Essa será uma medida que trará muita economia e, mais do que isso, acarretará benefícios à sua saúde e ao seu bem-estar. Grupos de carona podem ajudar também a reduzir os custos. É provável que você tenha colegas de trabalho que moram relativamente perto de sua casa ou no caminho do trabalho e que também utilizam automóveis. Nesse caso, por que não montar um grupo de revezamento de caronas? Se apenas uma pessoa possui carro, por que não ratear os custos com o combustível? Além de diminuir o número de carros no trânsito e, consequentemente, desafogar o tráfego das vias, essa medida estimula a socialização e a colaboração entre colegas. E se depois de todas essas dicas, você ainda sentir a necessidade de utilizar diariamente um veículo pessoal, que tal escolher modelos mais econômicos? Os carros mais populares, além de mais econômicos, acarretarão menos gastos paralelos. O valor do IPVA, por exemplo, é proporcional ao valor do carro. Além disso, carros mais potentes consomem mais combustíveis, principalmente nas cidades, onde o tráfego intenso impede que o trânsito flua e a velocidade do carro se desenvolva. A nossa repórter Marcele Ferrari foi conversar com o consultor automotivo pessoal Leandro Mateira para saber se as pessoas realmente analisam todos os itens que já falamos aqui na hora de comprar um carro. Nessa conversa, eles mostram alguns passos sobre como escolher o carro ideal para o seu bolso. Vamos acompanhar este vídeo. Oi pessoal do Estado Extra, hoje a gente está aqui em São José dos Campos para conversar com um consultor automotivo pessoal que vai dar dicas muito preciosas pra gente. Quem está aqui com a gente hoje é o Leandro Matera. Tudo bom, Leandro? Tudo bom? Prazer enorme falar com você e com os amigos que estão nos acompanhando. Hoje a gente vai falar aqui com o Leandro sobre como a gente faz para comprar o carro ideal, Leandro. Quais são as dicas que você pode dar pra gente? Eu acho importante seguir um roteiro, porque nós estamos num momento de crise aqui no Brasil, as vendas estão em baixas e cada vez mais o bolso merece muita atenção na hora de escolher um carro. Então é necessário escolher com muito cuidado. E para isso existe um roteiro que eu desenvolvi no meu livro, chamado Como Escolher o Seu Carro Ideal, e lá é o seguinte, a ideia é começar analisando as necessidades. Porque o consumidor primeiro precisa saber exatamente aquilo de que ele precisa e o que o carro precisa oferecer para atender as necessidades dele. Depois, é importante analisar a qualidade do carro, ver a marca, o histórico da marca, o padrão do projeto de qualidade de construção. Em seguida, é muito importante avaliar a segurança, porque a vida e a saúde estão acima de tudo e é extremamente importante que o carro tenha itens de segurança e se comporte bem caso ocorra um acidente. A gente sempre torce para que nada ocorra, mas se ocorrer, é importante que o carro ofereça uma segurança adequada. E aí depois entra toda a parte financeira, que é extremamente importante que as pessoas prestem atenção e ao longo do tempo os impactos financeiros, não só no momento da compra, mas também pensando em todo o período que o carro vai ficar com ela. E por fim, a gente tem o lado emocional, porque as compras também precisam atender aquilo, né? Que você que está nos assistindo, o seu gosto pessoal é importante que seja levado em conta também, mas como a gente está nessa realidade do Brasil, em que os carros são muito caros para comprar e para manter, é importante que o lado pessoal, o gosto pessoal venha um pouquinho depois. Quais são aqueles gastos que, por exemplo, se eu for comprar um carro,
eu tenho ali a ideia de quanto custa, né? De repente o financiamento, eu sei quanto custa, qual é o valor do carro. Quais são aqueles valores, aqueles gastos, de repente, escondidos que eu não estou sabendo que eu vou ter e isso com certeza vai pesar no meu orçamento? Essa pergunta é muito inteligente e leva em conta o fato de que as pessoas não podem se concentrar apenas no preço de compra e também muito menos no preço da parcela somente. Porque o carro, tem muita gente que, principalmente os mais antigos, que lembram da ideia de que o carro é como se fosse mais um membro da família, e eles estão certos nisso porque os impactos financeiros são gigantescos. Então eles começam com o preço da compra e depois tem os custos durante o período da propriedade. Então tem o consumo de combustível, e os combustíveis estão em alta, como a gente sabe. Temos gastos com IPVA, com licenciamento, com seguro obrigatório, também tem o seguro que a gente precisa ter para resguardar o nosso patrimônio e os gastos relacionados à manutenção. Aí entra a troca de peças, mão de obra, troca de pneus, isso daí realmente traz muitos impactos financeiros. Isso sem contar lá na frente a desvalorização, que no final das contas, quando a gente põe tudo na ponta do lápis, a desvalorização tem um peso imenso no bolso das pessoas. Então quer dizer que, na sua opinião, está compensando ter carro no Brasil hoje? Na verdade, o carro continua sendo uma necessidade para a maior parte das pessoas. A gente tem um sistema de transporte público relativamente precário e muita gente efetivamente precisa de um carro, não é um luxo. Então, como as pessoas precisam, é importante que elas tenham consciência financeira na hora de escolher bem um carro, pensando em todos esses custos que impactam no orçamento das famílias. Leandro, baseado nessas coisas que a gente falou aqui, a pergunta que não quer calar é: como saber qual é o carro certo para mim? Justamente fazendo essa análise antes da compra, avaliando a necessidade, pensando na qualidade do carro, na segurança, no bolso e depois conciliando o lado pessoal. Realmente é algo que é um pouquinho trabalhoso antes, mas é o tipo da coisa que vale a pena se esforçar no planejamento, porque depois, ao longo do tempo, você vai ficar mais satisfeito, mais feliz com o carro, você que está nos assistindo. E o que acontece é o seguinte, a grande verdade é que se você ficar por mais tempo com o carro, na maior parte das vezes vai ser muito vantajoso financeiramente. Então, um bom carro você pode manter por muito tempo, desde que você conserve bem. Qual é o conselho mais precioso assim que você tem na sua mente que você poderia dar para quem está pensando em comprar um carro? O conselho mais precioso é não se deixar levar apenas pelo lado emocional na hora da compra, porque o marketing, as pessoas, os amigos, realmente as pessoas acabam sobrevalorizando o lado emocional, o design do carro. E eu reconheço que é importante, mas ele não pode ser o fator determinante para a compra, porque senão às vezes você faz uma compra baseada só na beleza e depois você se arrepende financeiramente. Realmente conselhos muito importantes para quem está pensando em comprar um carro, até para você que já tem o seu carro, né? Para conseguir se planejar melhor. Então continue ligado no Saldo Extra para mais dicas sobre automóveis e sobre as suas finanças. Esse assunto realmente ele é muito importante. Como eu disse aqui no início, o gasto com veículo ocupa uma parcela significativa no nosso orçamento. E nós, então, decidimos convidar o Leandro para que esteja conosco aqui na próxima semana. Vamos continuar falando sobre esse assunto de automóveis e ele vai nos trazer mais informações importantes para que a gente faça a escolha certa na hora de comprar um veículo e como nós devemos mantê-lo para que ele não seja um peso, mas seja um benefício realmente para a nossa vida. Como vimos, sempre é bom economizar, principalmente quando o assunto é automóveis. Além de todas as dicas aqui mencionadas, lembre-se de algo importante. O carro levará consigo aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua família, as pessoas que você ama. Estou dizendo isso para acrescentar mais um item na sua agenda quando se trata de automóveis, que é a manutenção preventiva. Esta prática vai lhe trazer economia no médio e longo prazo, evitando despesas extras e conservando o seu veículo em bom estado. Pesquisas apontam que até 80% dos problemas que acontecem com o veículo são por falta de manutenção. E, claro, a prática de se manter o carro em dia regularmente vai lhe trazer mais segurança,
preservando a sua vida e dos seus queridos. Quando nós falamos aqui de assunto de carro, nós percebemos que o exercício que nós fizemos ao se lembrar de tantos detalhes que podem ser economizados, ele se aplica em outras esferas da vida. Muitas vezes a gente fica reclamando que o salário está baixo, que as obras sociais do governo não estão satisfazendo as nossas necessidades, mas nós muitas vezes esquecemos de fazer o dever de casa. Existe muita coisa que está ao nosso alcance, que pode fazer com que a gente diminua as despesas e assim usufrua mais do nosso salário, que às vezes é ganho com tanto sacrifício. Mas, amigos, tem algo ainda maior do que seguir dicas de economia, do que atentar para detalhes que podem realmente reduzir as nossas despesas. Existe algo acima de tudo isso. Como nós falamos hoje de carros, eu me lembrei de um verso da Bíblia, que nós encontramos no livro de Salmos, o Salmo 20, o verso 7. Atentem para o que diz esse verso. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do nosso Senhor, o nosso Deus. Não confie prioritariamente nos bens, no patrimônio que você construiu, no salário que você ganha. Coloque a sua confiança em primeiro lugar no seu Deus. Procure a bênção do seu Deus, se relacione com Ele, convide a sua família para fazer o mesmo. Orem juntos e a bênção do Papai do Céu estará ao seu lado. Essa é a nossa última dica e a mais importante de todas. Convide Deus para ajudá-la a você cuidar das suas finanças. Que Deus muito os abençoe. Receba o nosso abraço e o nosso carinho e até o nosso próximo encontro.